E a gente começa agora mais uma edição do programa Encontrando o Conto. Hoje a gente vai falar sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e um dos editores do site Centopeia. Estou aqui com o historiador Ângelo Bilésimo, também um dos editores do site Centopeia. Para a gente falar desse conto, para falar, na verdade, da obra do Lima Barreto, ele é um desses autores que a gente sempre associa a biografia dele com a sua produção intelectual, né? A gente fala isso de muitos autores, inclusive até dos autores que a gente abordou em programas anteriores do Encontrando o Conto, né? O Philip K. Dick, que é um autor desse tipo, o próprio Luiz Fernando Veríssimo, que também a gente já comentou um conto dele aqui também, ele fala muito de classe média, e no caso aqui do Lima Barreto, ele é um autor que fala muito ali da questão suburbana, né? Os subúrbios, as pessoas marginalizadas, principalmente da sociedade carioca da época, né? Ele era um morador do Rio de Janeiro e até contemporâneo do Machado de Assis, né? Ele nasceu em 1881, curiosamente o mesmo ano em que saiu a edição em livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O ápice ali, o principal obra realista do Machado de Assis, e o Lima Barreto ele foi identificado como um pré-modernista, né? Ele falece também, curiosamente, ele nasce no início do chamado realismo brasileiro e morre justamente no ano da Semana de Arte Moderna, né? 1922, aos 41 anos. E nesse sentido é interessante que o Homem que Sabia Javanês ele aborde o que o Lima Barreto pensava a respeito do país, né? De como o país tratava essas pessoas marginais, tanto marginais por causa de serem exclusas pela abolição, né, da escravidão, ali no final do século anterior, só que essas pessoas não foram inclusas ali nos programas sociais, no jeito dos governos tratarem, lidarem com essas questões na sociedade, e também com as questões dos marginalizados, sejam eles imigrantes, seja aqueles empresários mal sucedidos, como ele de fato foi, ou até como esses funcionários públicos, né, muito comum, inclusive dos autores daquela época, né? Eu acho que para a gente dar um início, assim, falando do Homem que Sabia Javanês, é um bom mote a gente pegar como a sociedade se enxergava naquela época e como Lima Barreto enxergava a sociedade daquele período, né? Sendo que esse conto aqui, como tem registrado, ele é datado de 1911, né? A primeira publicação dele. Então, a gente tem aí o início da República, ali, os primeiros governos, né? E toda essa efervescência cultural do Rio de Janeiro para juntar todas essas idiosincrasias do Brasil daquele momento. Né? Nesse sentido é bem interessante que nesse conto do Lima Barreto, porque ele pega uma transição desse lugar de poder na sociedade, né? No caso da história tem lá o tal barão de Jacuecanga ou algo assim, que é um barão já decadente, sem dinheiro e tal, e por isso ele precisa que o professor leia o livro de Javanês para ele, para que esse livro, enfim, aí faria a família dele retomar a glória e a fortuna que a gente imagina que ela, de alguma forma, teve antes, né? Tanto que quando ele vai na casa desse barão, ele percebe que é uma casa rica, mas ao mesmo tempo decadente de alguma forma, já empoeirada, com coisas caindo aos pedaços. Tá? Então ele pega esse momento em que tem uma forma de transição, né, dessa aristocracia antiga, que era quem ocupava esse lugar de destaque na sociedade, e que cede o lugar para, ainda que sem querer, né, acaba tendo o seu lugar ocupado por uma nova casta, né, de funcionários públicos que vem com a República e que é ligada de alguma forma eles falam mais um bacharelismo no sentido de bacharel, né, mas a gente talvez chamaria hoje de academicismo ou algo assim. Então, uma classe que parte do poder dela deriva dessa posição que ocupa de ter, enfim, um estudo formal e ter feito uma faculdade e por causa disso ocupar determinados lugares no Estado que representavam dinheiro, que representavam poder.
Mas é interessante que o Lima Barreto, de alguma forma, e isso é presente na obra dele, quase completa, mas ele enxerga as duas posições, ele enxerga meio de fora, né, meio dessa posição de marginal. Então, ele que não fazia parte dessa aristocracia de antes, e que a gente pode supor que andava ali em volta de alguma forma, enfim, morava no Rio de Janeiro, na corte e tal, andava ali em torno. Quando tem essa mudança, ele também não se vê representado nessa nova classe que surge e acaba por maneiras tortuosas achando o lugar dele ali, mas se aproveitando daquela situação, né? Ele não pertence àquilo de verdade, assim, né? Apesar dele seguir, ele é professor, daí, enfim, consegue seguir carreira, é contratado para trabalhar no Itamaraty ou algo assim, com política externa, diplomacia, e por saber javanês, né? Então ele que não fazia parte dessa classe anterior que dominava, também não faz parte dessa, né? E isso é muito presente na obra da Lima Barreto. Talvez seja um dos pontos mais interessantes ali, né? Porque não há, ele não tem, ele fala de alguma forma contra, né, esse academicismo, essa situação das coisas, mas não há um furor revolucionário nem nada do tipo, né? Ele se coloca como fora daquele sistema, fora daquelas relações e tentando de alguma forma aproveitar ali como puder. Daí o cara consegue seguir carreira e vai para a Europa e, enfim, consegue fazer uma vida daquilo ali. Então isso é muito presente e é muito interessante, né? Porque ele não concordava e não queria a ordem antiga enfim, as coisas mudam e ele continua não concordando e não querendo a ordem nova, né? Isso muito significativo do Brasil de então e de alguma forma até hoje. Como tu citasse aí, ele vai trabalhar aí nesse Itamaraty, né, que ele chama aqui de Secretaria dos Estrangeiros, porque o Barão recomenda ele a um visconde, e esse visconde, então, determina que ele vai trabalhar, né, nessa secretaria, né? E é interessante que, enquanto ele está trabalhando nessa secretaria, a fama dele o precede, né? Todo mundo fica, olha só, o homem que sabe javanês, que fala javanês e tal. Então, uma dessas pessoas, que é um amanuense, né, que é uma espécie de copista, fala para ele assim: ah, você sabe javanês, né? Muito bem, mas eu sei kanak, né? E os canacos são melanésios da Nova Caledônia, né? Até tive que olhar aqui na cópia aqui de tão estranhos que são para nós, né? Essas pessoas, né? Um outro lugar aí totalmente distante aí dos locais tradicionais que migram para o Brasil, né? E justamente é interessante que um amanuense diga isso, que foi uma das profissões ocupadas pelo Lima Barreto em vida, né? O Lima Barreto, ele foi um funcionário público, como eu falei, e ser funcionário público era muito comum entre os escritores da época, né? Machado de Assis foi, se eu não me engano, o Aloysio Azevedo foi, o José de Alencar também foi, enfim, vários escritores dessa época ali, do romantismo, do realismo, foram funcionários públicos, né? E a gente tem até recentemente, né? O Carlos Drummond de Andrade era um funcionário público, isso é muito comum, né? São justamente essas pessoas que têm um emprego garantido, assim, por assim dizer, que podem se dar ao luxo de se dedicar à produção literária, né? E nesse sentido também é interessante que essa questão ali do local de trabalho ali, né, que ele chama de Secretaria dos Estrangeiros, vem aí uma segunda parte dessa crítica dele, que é a crítica da burocracia, né, uma crítica que ela aparece bem visível na forma, por exemplo, que ele trata na história do Triste Fim do Policarpo Quaresma, né, onde o Policarpo Quaresma ele tenta pensar um Brasil quase utópicos, por assim dizer, né? Que ele até, inclusive, a grande ideia dele, se é que isso é uma grande ideia, seria usar o tupi como idioma nacional, e essa questão da burocracia é um elemento que talvez, assim, difira bastante ele dos outros escritores daquele momento e até os anteriores ali do realismo, que ele faz uma crítica muito mais específica da República, né? Enquanto talvez, por exemplo, Machado de Assis
ele mesmo que ele tenha presenciado essa passagem do Império para a República, ele ainda era um homem meio que preso ao jeito de ser da República, ao jeito das sociabilidades da época do Império, aliás, né? O Machado de Assis, ele acompanhou ali a abolição dos escravos, né? Nessa época, o Lima Barreto tinha 6, 7 anos, né? Eu acho que ele é de 81, né? 7 anos, 88. Então, eu acho que tudo é interessante isso, que o Lima Barreto ele consegue ser talvez o primeiro grande literário da República a falar propriamente da vida republicana, das mazelas na vida republicana, e talvez não por isso, né? Ele seja tão atual, né? A gente consiga ver na obra do Lima Barreto, sobretudo nas suas obras que são mais militantes, assim, né? E ele, basicamente, ele tem uma obra muito militante, né? Quase toda a produção dele é engajada, assim, no sentido de realmente explicitar as mazelas sociais daquele período. Então é interessante de perceber como Lima Barreto falava então dessa burocracia do Rio de Janeiro ali no início da República, né? Isso faz dele um autor bastante atual, né? E é interessante ver isso também de como o Rio de Janeiro migrou, né, daquele período do início da República para os dias de hoje, como degringolou a situação social, burocrática, de urbanização, de tudo aquilo que o Lima Barreto fala, não necessariamente nesse conto, mas em toda a sua obra, né? Mas de como essa burocracia que é abordada nesse conto prejudicou para o estado atual que o Rio de Janeiro se encontra, né? Não só o Rio de Janeiro. De certa forma, tanto ele quanto Machado de Assis e outros da época tem um pouco isso, que há uma crítica à República, como havia ao Império antes, mas de alguma forma é meio como se não importasse, assim, né? Como se a mudança do regime não tenha sido uma coisa tão importante assim, pelo menos para esses pontos que ele critica, porque são críticas que já vinham antes e que continuam depois, e que vai um pouco para além, né, do regime em si. O grande exemplo disso talvez seja, não lembro agora, eu acho que é uma padaria, se eu não me engano, no Esaú Jacó, que era a padaria do Império, daí da mudança vira padaria da República, e daí volta, e não sabe o que põe, e aí no final ele coloca a padaria do regime, para não ter problema, né? E é um pouco isso, né? Pouco importa para a crítica que esses escritores fazem se é império ou se é república, né? Importa que é um jeito de fazer as coisas no Brasil que já vinha de antes e que continua de certa forma até hoje. E que esses escritores, e o Lima Barreto em particular, apesar de participarem, como tu falou, muitos trabalhavam nas repartições, essa ideia do funcionário público de repartição, né? É muito, muito presente na literatura dessa época, de alguma forma até depois, mas eles participavam porque tinha que tirar dinheiro de algum lugar e não era fácil ser escritor, e talvez o Lima Barreto seja o que tenha isso mais presente, né? Ele teve problema a vida inteira para publicar as coisas dele, ele tem uma trajetória bastante única, né? O pai dele era tipógrafo, a mãe era professora, mas a avó, a mãe da mãe tinha sido escrava. Ele ocupava esse lugar, né? Ele trabalhava lá como amanuense, era funcionário público, mas ele nunca participou daquilo ali de verdade, né? Assim, na totalidade, né? E isso transparece bastante no próprio conto, né? Que o professor de javanês ele vai trabalhar lá no Ministério dos Negócios Estrangeiros lá, mas ele fala, né? Tudo bem, tu pode vir trabalhar aqui, mas tu é muito feio para ser embaixador ou alguma coisa assim, né? Então vou te dar um emprego aqui dentro, né? Assim, como ele traduzia, fazia provavelmente relatórios, alguma coisa do tipo. Então é isso, de alguma forma ele está presente naquilo ali, ele vive daquilo ali e tal, mas ele não faz realmente parte daquela classe. E isso é bastante presente em vários escritores brasileiros e atinge o ápice com o Lima Barreto, que mesmo entre esse grupo de escritores, ele é lido até na época e tal, o Monteiro Lobato chega a publicar alguma coisa dele, mas ele vai atingir uma maior notoriedade já póstumamente, né? Tanto que alguns livros dele já são, bastante obra dele é publicada depois, né? Ou pelo menos atinge uma fama maior já póstumamente.
Então, eu acho que nesse sentido é bem interessante isso, né? Isso do Castelo ser feio demais para seguir carreira diplomática, eu acho que representa bem essa questão. Até eu separei exatamente esse trecho, né? Que ele está justamente ali conversando ali, né, para conseguir um emprego. Então a alta autoridade, né, fala para ele o seguinte, assim: bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por hora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. É interessante isso, né? Assim, que ele vai fazer uma reforma só para encaixar uma pessoa que é bem como a política era tratada até recentemente, né? A gente lembra isso, assim, se não existe isso, se isso ainda não é uma prática muito comum, mas até os anos 90 a gente via, principalmente em cidades pequenas, assim, isso ser muito comum, né? Assim, ó, o prefeito dá a famosa canetaça, né? E abrir uma vaga ali qualquer para empregar um parente dele ou um amigo e tal, né? Antes de todas essas leis ali de responsabilidade que acabaram surgindo ali no decorrer dos anos 90 em diante, né? Com a redemocratização, é claro, né? Isso contribuiu muito para esse tipo de lei, né? E eu acho que é interessante também falar, já que tu falou um pouco dessa relação entre esses autores e a República, né? É interessante que o Lima Barreto, ele talvez eu acho que a grande diferença dele, assim, se a gente for usar o Machado de Assis como a grande referência da época, né, é que o Machado de Assis ele sempre foi um crítico de sociabilidades, né? Ele criticava as inter-relações das pessoas. Obviamente, ele criticava as posturas burocráticas também, a gente vê isso, o próprio Brás Cubas é um famoso faz nada, né? Passa a vida só engambelando e tendo serviços ali para fingir que faz alguma coisa, né? Inclusive, ele termina a vida ali com um emplastro que não leva a nada, né? Um tipo de uma grande solução farmacêutica que não dá em nada, assim. E o Lima Barreto, ele, por sua vez, ele, em vez de criticar essas sociabilidades, ele critica o regime, né? Em muitas das suas obras, né? Talvez eu acho que não sei se de forma explícita na obra dele mais militante, assim, né? Também não conheço tanta obra do Lima Barreto assim, mas pelo menos assim de forma bastante lateral e dura, né? Nessas críticas, sobretudo se a gente for pensar no Policarpo Quaresma, que de fato é a grande obra dele, né? Magnus Opus do Lima Barreto, né? E também eu acho que um outro tema que a gente pode falar um pouco que também tem muita relação com o nosso cotidiano de 2021 pandêmico, essa questão desse discurso científico, né? Talvez ele até seja uma crítica dele, não sei se direta ou consciente, de um positivismo ainda latente na sociedade daquele momento, né? Que justamente o positivismo ele tem a ideia de que o conhecimento científico é o conhecimento verdadeiro, né? Que seria a explicação de tudo, poderia se dar a partir das ciências, né? E com o homem que sabia javanês, ele mostra que não, né? O conhecimento ele pode ser simplesmente forjado por um discurso de autoridade, como a gente já falou, e também por uma questão vamos dizer assim, não sei se a palavra seria ingenuidade, seria a melhor palavra para isso, mas de uma certa passividade das pessoas em aceitar um discurso alheio com base na ausência de conhecimento delas, né? Assim, quais são as referências daquela pessoa para ser um professor de javanês, né? Assim como o positivismo achava que a verdade absoluta viria da ciência, o Barão de Jacuecanga também aceita que, já que o cara é um cientista da área javanesa, do léxico javanês, então ele pode ser uma pessoa que tenha conhecimento suficiente a
a dar aula sobre aquele assunto, né? E nesse sentido que eu falei, justamente isso se reflete muito hoje, né? Com a gente vivendo nesse período de pandemia com tantas fake news a respeito de vacinas e remédios, né? Que tem curas milagrosas, né? Curas que sequer tem comprovação numérica, né? A gente não tem número suficiente de dados para comprovar isso, para testar pelo menos um percentual de razoabilidade para aqueles remédios, assim, e nesse sentido eu acho que o Lima Barreto ele ainda mistura um outro aspecto além do positivismo, que é a linguagem, né? É o que define, né, a cultura humana, né? A gente pensa através da linguagem, né? Não é à toa que o Noam Chomsky se destacou justamente por ele interpretar que a linguagem seria uma espécie de órgão que faz parte do ser humano, né? Como um coração, como um rim, a linguagem seria um órgão humano, e isso tornou o Noam Chomsky essa figura conhecida aí que está sempre aí falando de política, da sociedade, né, de economia e tal. E eu acho bastante interessante a gente ver como esses assuntos da crítica ao pensamento positivista, desse domínio da linguagem, se mesclam nessa obra do Lima Barreto, principalmente no Homem que Sabia Javanês, que de fato é o homem que não sabia javanês, né? Isso talvez seja o mais interessante de tudo, assim, que a grande piada já começa pelo título, né? Que o título é uma grande galhofa sobre tudo isso que a gente falou, de discurso de autoridade, de conhecimento. Ele talvez seja um dos primeiros a perceber a falácia do positivismo, ou pelo menos da forma como o positivismo foi aplicado no Brasil, nessa sustentação da República, né? Tá lá o Ordem e Progresso na bandeira e tal, mas ele percebe muito cedo, né? Ele tá falando ainda de poucos, sei lá, uma década e meia ou duas de República, e ele já percebe isso muito claro, né? Porque na verdade, a crítica dele se direciona para um discurso, podemos não se chamaria na época, mas a gente pode chamar hoje de científico, mas que no fundo não é, né? No fundo é um argumento de autoridade, porque o que faz ele conseguir o emprego dele não é o fato dele saber javanês, né? Das pessoas acharem que ele sabe javanês, mas o ser indicado pelo barão, né? A partir do momento em que o barão indica ele, que ele consegue essa autoridade. E, de certa forma, o positivismo é muito assim, né? Quando o Augusto Comte, lá na França, vai fazer as teorias dele e vai propor que existem, enfim, lugares, assim, cada civilização tem estágios e tal, indo do mais primitivo ao mais elevado. Não por acaso ele coloca a França, coloca a civilização dele no ponto mais elevado e as outras mais para baixo, né? Então, o Lima Barreto percebe isso muito cedo, né? Só que, de certa forma, e talvez isso, voltando um pouco na questão que eu falei, de não fazer muita diferença de ser república ou ser império, e das coisas continuarem, como se diz, de mudarem para continuar como sempre foram, é um pouco isso, assim. Não muda a autoridade ou a posição que alguém de autoridade aplica sobre as outras pessoas, né? E aí, de novo, a gente tem que citar a posição do próprio autor, né, do Lima Barreto, como um marginal, né? Alguém que tinha talento, tinha estudo, né? Enfim, ele escrevia, o pai dele era tipógrafo, tal, então ele vivia nesse descendente letrado, mas nunca foi aceito, né? Nunca conseguiu uma posição enquanto vivo naquela cena de escritores, enfim, né? Ele vai, tanto que ele sofre a vida inteira, vai internado no manicômio, lá tem problema de alcoolismo, tá? Então ele tem a obra dele, mas ele nunca pôde viver como um escritor, assim, né? Ainda que na época e tal. Então, acho que um pouco vem daí, assim, né? Ele enxerga aquela situação, mas consegue ver a falsidade, né? Como aquilo é falso de alguma maneira, né? E esse discurso que a própria República, sob essa perspectiva positivista dela, propõe de ser um experimento, porque o positivismo é muito isso, né? A aplicação de uma ciência, de uma ciência dura nas ciências sociais, assim. Então, perceber a sociologia como segundo leis da ciência e tal. E a República se propõe a aplicar essas leis
de modo que o Brasil conseguisse avançar e tal, pelo menos a teoria deles, ou o que eles defendem para fora é um pouco isso, né? E está lá o Ordem em Progresso, por isso está lá o Ordem em Progresso na bandeira. E ele já percebe que não, né? Desde o começo ele percebe que aquilo ali é falso, porque alguém como ele, por exemplo, não conseguiria algum lugar, né? Embora a gente fosse evidentemente científico pela qualidade do trabalho, ele era um da geração dele, poucos se alguém estaria à frente do Lima Barreto, né? Então eu acho o Lima Barreto muito claro e muito perspicaz e percebe isso muito cedo, né? Enquanto outros ainda estão de alguma forma acreditando naquele discurso que a República faz, ele desde o começo percebe que não, né? E é interessante como isso, às vezes, o Lima Barreto tem muito disso, né? O homem que falava javanês, por exemplo, tem um clima leve, é engraçadinho, tem essas piadinhas e tal, mas tem alguns momentos da obra do Lima Barreto que a coisa fica muito mais violenta, né? E isso fica muito claro, né? Muito, muito presente e impossível de ignorar. Para quem leu, por exemplo, aquele Cemitério dos Vivos, que é uma obra inacabada dele, que ele escreve enquanto estava no manicômio, isso é muito presente o tempo todo naquela opressão, ou mesmo Nova Califórnia, aquele outro conto dele, em que as pessoas, enfim, precisam do ossos humanos para fazer ouro, e isso vai levar toda a história lá. Então, em alguns momentos, transparece muito mais, né? Vem à tona essa faceta violenta da situação que Lima Barreto vivia. E eu acho que isso só aumenta o valor dele e o interesse que se tem nele como escritor. Inclusive, na Nova Califórnia é até engraçado que a gente fica sem saber exatamente se o ouro de fato ele existe ou se ele é só uma invenção da cabeça daquelas pessoas que sabem como transformar o osso em ouro, né? Então, assim, também, de certa forma, a gente fica com o pé atrás nesse cientificismo, né? Nessa ideia de que tudo se resolve a partir da ciência e o final mesmo, com todas as pessoas, se passa, tu falou até do Cemitério dos Vivos, essa história também se passa num cemitério, né? Ainda que no Cemitério dos Vivos a ideia seja outra, mas aqui na Nova Califórnia elas passam num cemitério e as pessoas, para pegar aquele ouro, para pegar aqueles ossos que podem virar ouro, elas acabam matando umas às outras, né? E realmente é um grau de violência que, por exemplo, não tem no Homem que Sabia Javanês, mas que aborda, de certa forma, conflitos bem relativos, né? Daquela sociedade pós-proclamação da República, né? Assim, da chamada velha república, que naquele momento era uma república nova, nascente, né? E é interessante aí, nesse discurso científico aí, positivista, que justamente a história termine com esse castelo, né, que é o homem que sabia javanês, ou melhor, o homem que não sabia javanês, com ele desde o início, na verdade, ele se diz uma pessoa bastante entediada, por isso que ele acaba arriscando profissões tão loucas, né? Ele estava lá em Manaus, e em Manaus ele era advogado, mas ele cansou de ser advogado e foi ser feiticeiro e adivinho lá em Manaus. E agora ele está ali no Rio de Janeiro e já está entediado desse cargo nesse ministério aí, e agora ele quer. Daí ele termina justamente o final do conto. Ele diz o seguinte: assim, olha, sabe o que eu ia ser? Daí o outro pergunta assim: o que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser um bacteriologista eminente. E é interessante, né, a gente abordar esse tema agora, né, de um bacteriologista, porque também a gente vive uma situação de vacinação, e pouco tempo antes, né, ali em 1904, ocorreu a revolta da vacina, né, no Rio de Janeiro, né, que era as pessoas, a comunidade ali, a população, se revoltou contra a vacinação, né? A vacina protegia as pessoas contra a varíola, e as pessoas que não entendiam essa ideia de vacinação naquele período, elas se revoltaram. Não, nós não queremos ser vacinadas, e daí houve um conflito
no Rio de Janeiro em 1904. E esse conto, então, ele é de 1911, publicado pelo menos em 1911, e algumas pessoas dizem que esse finalzinho que ele cita o bacteriologista, ele pode ser uma piada com o Oswaldo Cruz, né, que era justamente o bacteriologista, epidemiologista, sanitarista, médico, que foi junto com o prefeito do Rio de Janeiro naquela época, promoveu essa grande vacinação ali que as pessoas acabaram se revoltando, né? Então é muito curioso, né, que a história brasileira ela passe 100 anos e a gente acabe revivendo as mesmas coisas, né? Tanto na situação complicada do Rio de Janeiro, que de certa forma ela é só um agravamento de tudo que ocorre em todo o Brasil, mas também nessas questões de, vamos dizer assim, inteligência coletiva, né? De que as pessoas, o senso comum, ele acaba mudando conforme a maré dos governos, né? Naquele período havia um governo local, né, o governo carioca, que queria uma vacinação e as pessoas se voltaram. E a gente recentemente, ali nesses últimos anos, 30, 40 anos, o Brasil se tornou justamente um dos países de maior referência em termos de vacinação, né? A gente erradicou várias doenças que outros países não conseguiram erradicar, e agora, de anos recentes para cá, a gente vem se complicando com pessoas cada vez se vacinando menos nessas campanhas últimas de gripe, sarampo, né? Doenças que já estavam erradicadas voltaram a aparecer, e agora a gente também tendo problema com isso na vacinação da pandemia do coronavírus, né? Então, esse ir e vir faz a gente realmente achar graça do que tu falou de ordem e progresso, né? Assim, ordem e progresso a República nasce sobre a ordem e o progresso, mas são coisas que até hoje, de fato, a gente nunca conseguiu sequer pôr em prática. Nenhum nem outro. Talvez o que fica de toda essa questão talvez seja a ideia do quão danoso pode ser algo quando é mal feito, né? Porque a gente falando da revolta da vacina, enfim, ninguém pode ser contra a erradicação da varíola, né? Que matou tanta gente durante tanto tempo. Mas foi uma coisa tão mal feita a revelia daquelas classes na qual o Lima Barreto de alguma forma se colocava, que estavam fora dessa sociedade, né? Olhando de fora esse extrato da sociedade, pelo menos, mas invadindo casa, batendo nas pessoas e tal, e despejos e tudo aquilo que a gente sabe, da revolta da vacina, que acabou transformando a vacinação contra a varíola, a tentativa de erradicação da varíola, numa revolta, né, e numa coisa que marcou gerações ali. Eu não sei se o Lima Barreto, em especial, nesse momento, ele fala realmente disso, tal, mas, de certa forma, é um sentimento que está ali, né, e que está disperso na sociedade. Então fica como lição para a gente hoje, né? A maneira como a gente está lidando, país, está lidando com essa pandemia de um jeito tão desastrado, tão terrível, que está juntando essa quantidade obscena de gente, de mortes e tal. O dano que isso vai causar no futuro, né? Eu imagino daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, se enfim, a gente conseguir superar e tiver alguém no Brasil ainda, mas como que a gente vai lidar com os cientistas, como que a gente vai lidar com esse conhecimento científico, né? Como que uma criança que hoje tem, sei lá, 10 anos e está vendo, por um lado, o desprezo, por outro lado, a maneira como é desrespeitado, por outro lado, a maneira como os governos usam as informações sem dar o mínimo, sem dar uma mínima bola para o que o conhecimento científico realmente né? Só usa aquilo que é mais adequado politicamente para ele. Então, como uma criança que tem 10 anos hoje, daqui a uma década, vai escolher ser cientista, né? Como é que ela vai achar que é uma boa coisa estudar o tanto que tem que estudar, sofrer o tanto que tem que sofrer, atrás de financiamento e tal, e todas as questões que a gente sabe, para ser um cientista, né? Então, eu acho que... Como o Machado de Assis dizia que o menino é o pai do homem, né? No sentido em que justamente o que a gente aprende na infância é o que define o que a gente vai fazer na vida adulta. Não, e eu fico imaginando como que vai ser, né, daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos e como que a gente vai conseguir superar isso, né? Como é que a gente vai conseguir
Porque se aquela promessa da República de ordem e progresso, enfim, do uso do conhecimento científico para evoluir como país e como sociedade e tal, continua sem ser cumprida, a gente podia pelo menos estar de alguma forma caminhando nessa direção, né? E não é o que eu vejo. Eu acho que a gente, pensando aqui, essa resposta que está se dando à pandemia, a gente não só não está caminhando na direção certa, como a gente está correndo desesperadamente na direção errada. Uma última palavra só sobre o Lima Barreto, que é interessante, também contrapondo ele ao Machado de Assis, né? Ainda que não seja, na verdade, não dá para comparar, porque são estilos diferentes, épocas diferentes, mas é interessante que Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, né? Foi seu primeiro presidente, aos modos da Academia de Letras da França, e o Machado de Assis e a sua geração, né? Eles sempre foram pessoas que eram consideradas meio puristas do idioma, né? Assim, que queriam abordar o português no seu mais alto nível, né? Mesmo com referências estrangeiras, de outros escritores. Machado de Assis recheava os seus livros com Victor Hugo, Shakespeare e outros autores, né? Mas queriam preservar o idioma português com a sua lapidação máxima, né? Em contraponto, a gente tem também o Lima Barreto, que tinha uma prosa muito mais comum, né? Muito mais próxima do falar das pessoas daquela época, tanto isso é tão fácil de comprovar que a gente pode pegar um conto como O Homem que Sabia Javanês e a gente vai ter 3, 4, 5, 6 palavras em dificuldade que não fazem mais parte do nosso vocabulário atual, né? Em compensação, se a gente pegar Machado de Assis, a gente vai ter uma dificuldade 4, 5, 6 vezes maior por ter uma língua, usar um léxico de palavras muito mais complicado, muito mais elaborado, né? Mas o que, de certa forma, também não pesa contra o Lima Barreto, pelo contrário, né? Torna ele um autor ainda cada vez mais atual e que vai permanecer atual ainda durante muito tempo. E é interessante nesse sentido que o Lima Barreto, então, tenta entrar na academia, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes, não consegue em nenhuma dessas vezes, né? E morre ali justamente ali no ano da Semana de Arte Moderna de 22. E para juntar todos esses fatos, é interessante que ele venha justamente a ter o seu grande problema, né, seu alcoolismo, né, pelo qual ele, inclusive, ele é internado muitas vezes como louco, né, porque a sociedade da época nem sequer entendia completamente a medicina daquela época, não entendia o que eles passavam, era um problema realmente de alcoolismo, né, as últimas biografias, né, os últimos biógrafos dele, pelo menos, abordam a questão dessa maneira. E para justamente fechar, voltando aqui ao conto, é interessante que o conto se passa todo numa mesa de bar, né? Duas pessoas conversando, uma boemia numa tarde ali, duas pessoas conversando, bebendo cerveja, rindo da vida e gozando desse jeito de ser brasileiro, onde tudo é possível com esse jeitinho, ou com seja lá que a gente chame, né? A vida do Lima Barreto, ela não só se confunde com as suas obras, como ela também se confunde com a própria história do Brasil, né? Principalmente naquele Brasil da República nascente ali, que ainda tentava ver que caminho ia seguir, né? E depois vai ser o caminho que se mantém até justamente ali o Vargas, que enfim, coloca de fato um projeto nacional, desenvolvimentista, que muda totalmente essa ideia da velha república e dessa república ali do café com leite que vai vingar nesse período ali até a chegada do Vargas. Né? Isso exemplifica bem a quantidade de oportunidades e de possibilidades perdidas na nossa trajetória, né? Porque o próprio Lima Barreto, ele tinha essa vontade e tal, ele queria ser um escritor reconhecido, ele tenta ser da academia e tal. E até, por exemplo, se pegar o Clara dos Anjos, que para mim é uma obra que destoa, no mau sentido, uma obra menor, do Lima Barreto, me parece um esforço um pouco nesse sentido, né? De ser um escritor mais comum, e ele acaba negando justamente aquilo que faz dele um grande escritor, e acaba sendo uma obra que eu considero chatíssima para começo de conversa, mas é uma obra que não, eu acho que não está na mesma altura do resto
das obras dele, né? E me parece um esforço, alguns não concordam, não vão concordar comigo, mas me parece um esforço dele nesse sentido, assim, de ser aceito. Tá? Então, quanta gente que poderia ter o talento, não do Lima Barreto, que ela é um ponto fora da curva, mas que podia ter outros talentos, as outras coisas, e que a gente não consegue aproveitar, não consegue dar a chance de quem é um pouco diferente seguir esse caminho, né? Tanto que o Lima Barreto nunca consegue, não morre sem conseguir ser da Academia Brasileira de Letras, e aí gente como Sarney, Marimbondos de Fogo, que ele escreve lá. Então, quantas oportunidades, né? E quantos trabalhos de outros Limas Barretos por aí que não ficaram pelo caminho. E hoje a gente falou sobre o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, né? Particularmente eu li nessa obra os melhores contos de Lima Barreto, né? Da Martins Claret, mas é uma obra muito fácil de achar, disponível na internet, né? Bem acessível, e que já foi publicada inúmeras vezes em diversas coletâneas, né? A gente fica por aqui e volta no próximo Encontrando Conto. Até lá!